Fala turma, vamos começar aí mais uma aula, tá? E aí a gente já vai começar no assunto de dinâmica, falando um pouquinho sobre leis de Newton, beleza? Então vamos juntos. Quando a gente está falando da palavra lei, eu quero que você se lembre primeiro da Constituição Federal de 1998. Quando a gente fala a palavra lei, lei quer dizer que é válida para todos os casos. E o que é que a dinâmica estuda? A dinâmica estuda as causas do movimento. Aí, isso quer dizer então que o movimento tem uma causa? É como ele surge, como é que começa o processo. Então, a partir disso, a gente vai estudar essas famosas leis de Newton. Então, se elas são leis, obrigatoriamente são válidas para todos os casos, tá? E elas são 3 leis nos quais nós vamos trabalhar hoje aqui. Essas 3 leis provavelmente você já conhece ou já ouviu falar, mas existem algumas lacunas, algumas casquinhas de banana que as questões podem trazer para você, beleza? Então vamos junto. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a primeira lei de Newton. Vou descrever 2 situações que podem acontecer que você pode achar que está acontecendo algo incomum. Geralmente quando a gente está dentro do ônibus e o ônibus está a 60 km por hora, nós também estamos a 60 km por hora. Se nós estivéssemos a 0, o ônibus ia para frente e a gente ficava. Então a gente está a 60 km por hora também. Se você estiver em pé no ônibus sozinho no corredor e simplesmente do nada o ônibus para, ele freia de vez, você tem a impressão de ser jogado o quê? Para frente. A pergunta é, quem é que lhe empurrou? Você fica na dúvida, né? Me empurrou, será que foi uma alma, um ser espiritual? Segunda situação, você está agora dentro de um carro, numa linha reta, a 120 km por hora, e aí acontece a eventualidade de quando você está numa linha reta entrar numa curva, e aí você está sem cinto de segurança. Aí você tem a impressão de ser jogado para fora do carro, para os lados. E aí, quem foi que te empurrou? Uma alma de novo? Todos esses eventos são eventos repetitivos que estão falando da primeira lei de Newton. Ou seja, no primeiro caso eu estava a 60 km por hora, o corpo ele fica em 0 e eu continuo em 60. No segundo caso, você estava antes em linha reta, o carro entra na curva e você continua andando em linha reta. O que é que está acontecendo ali naquelas situações? O seu estado de movimento está sendo mantido. E manter esse estado de movimento é uma propriedade que nós chamamos de inércia. Então, quando você ouvir a palavra inércia, nós estamos falando de uma propriedade da matéria em que ela tende a manter o estado de movimento. E a gente falou dos 2 casos agora. Um em que o cara estava 60, manteve 60, e o segundo em que o cara estava em linha reta e o carro entrou na curva, mas ele tendeu a manter em linha reta. O que acontece? A primeira lei vai dizer o seguinte: todo corpo que está em movimento vai tender a continuar em movimento. Então, se o cara estava em movimento de linha reta, vai tender a manter e ficar em linha reta. Se ele estava a 60 km por hora, ele vai tender a continuar a 60 km por hora. E todo corpo que está em repouso vai tender a continuar em repouso. Você não vai ver um poste andando no meio da rua, ele está lá parado, fincado na terra. Então, ele está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. E aí existe uma grandeza que mede essa inércia do corpo. Essa grandeza que mede essa inércia do corpo é a grandeza que nós chamamos de massa. Isso quer dizer então que a massa mede a inércia do corpo? Ela mede a inércia do corpo. Vou te dar 2 casos simples. Vamos dizer que um carro, um Fiat Uno, deu um problema no meio da rua. Eita, aquela coisa toda, vai ter que juntar aquela galera para começar a empurrar, toda aquela coisa. É a situação 1. Na situação 2, supõe agora que um caminhão deu um prego. E aí vai ter que empurrar um caminhão. Qual é que vai ser mais difícil a gente tirar ali daquele repouso para poder tentar ligar, tentar empurrar? Vai ser o carro ou vai ser o caminhão? Mais fácil vai ser o carro. Por quê? Porque o carro tem uma massa menor. Devido a ele ter uma massa menor, ele também tem um quê? Uma inércia menor. E já no caso do caminhão, ele tem uma massa maior e devido a ter uma massa maior, ele tem uma inércia menor. Então a massa é medida da inércia. Lembrando que a massa ela é medida em quilograma pelo Sistema Internacional de Unidades. Muito cuidado com as expressões. Um corpo tem 80 quilogramas aqui na Terra. Agora o corpo foi para a Lua, ele tem quanto? Os mesmos 80 quilogramas, porque a inércia dele não vai mudar. O corpo agora foi para Júpiter, continua com 80.
Então, olha a diferença. Já na próxima aula a gente comenta sobre a diferença de massa e de peso, tá? Mas já para te antecipar um pouco, peso é uma força e massa é uma medida que caracteriza a inércia. Então tem muitas questões que aparecem nesse estilo. De perguntar, o cara na Terra tem 80 kg, o cara na Lua tem quanto? 80 também, tá? Então essa é a propriedade da inércia, de manter o estado de movimento. Não sei se você já assistiu aquele filme do X-Men, em que acontece lá do cara que corre bem rápido, e aí ele fala sobre uma coisa chamada efeito chicote. O que é isso? Devido a ele correr rápido, a velocidades em torno de 100 a 200 km por hora ou mais, na hora que ele para de vez, ele não pode parar de vez, ele tem que ir reduzindo, até parar. Por que ele não pode parar de vez? Porque se ele para de vez, o corpo dele para, mas a cabeça continua em movimento. Então, quando o corpo para, a cabeça vai para frente e volta, a gente chama esse efeito de efeito chicote, no qual pode trazer alguma contusão, lá naquele caso do filme, tá? Então, e aí, essa daí é a primeira lei, tá? Que a gente falou agora, que fala até do X-Men. Na segunda lei, a gente vai falar do famoso PFD, que é o famoso princípio fundamental da dinâmica. Essa daí é uma lei bastante conhecida, tá? E utilizada por Newton. Não foi assim que ele descreveu, como a gente conhece, mas a forma real como ele escreveu a gente só conhece lá no final do nosso curso do primeiro módulo, quando falarmos um pouquinho sobre impulso e quantidade de movimento. Então, o que é que significa dizer esse princípio fundamental da dinâmica? Então, vamos pensar lá de novo no caso do carro. Para poder aquele carro sair do lugar, alguém vai ter que empurrar. Se for uma pessoa, talvez não consiga empurrar, talvez precise de mais gente, aquela coisa, né? O carro dá um prego no meio da rua, um bocado de gente começa a correr, aquela coisa toda para poder ajudar a empurrar. Porque quanto mais pessoas a gente tem, mais força a gente vai ter, tá? Então, essa força, ela é aplicada em cima de um corpo que tem o quê? Que tem massa. Inicialmente, aquele corpo está parado, então se ele está parado, a velocidade inicial dele é 0. Depois essa velocidade vai começar a aumentar, até para ver se o carro pega e ele consegue andar sozinho. Então, quando a gente tem um aumento da velocidade, a gente tem uma variação de velocidade. Essa variação de velocidade nós calculamos ou medimos por meio de uma grandeza chamada aceleração. Então, quando uma força é aplicada em cima de uma massa, a gente varia essa velocidade, que essa variação de velocidade é medida pela aceleração. Qual é o detalhe bem importante? Essa força aqui é uma força resultante. Porque não tem só uma pessoa empurrando o carro, tem várias pessoas. Então tem a força de 1, a força de 2, a força de 3, de 4, de 5, de 10, de quantas pessoas sejam. Então é justamente o somatório, ou seja, a soma de todas as forças. Lembrando que essa força resultante, é uma força medida em newtons, tá? É uma força medida em Newton, em homenagem ao cientista que dá o nome da lei, chamado Isaac Newton, tá? A massa, a gente já falou que ela é medida em quilogramas, tá? E a aceleração, ela é medida em metros por segundo ao quadrado. O que é que significa dizer metro por segundo ao quadrado? A gente já falou ao longo do curso de cinemática, que envolve movimentos, mas eu vou repetir. Quando a gente diz que a aceleração da gravidade, ela tem valor 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que quando o corpo está variando a velocidade, a cada segundo ele muda 10. Por exemplo, se ele está lá, é abandonado, velocidade 0. Passou um segundo, ganha 10, ou seja, 10 metros por segundo. Passou outro segundo, ganha mais 10. Estava com 10, ganha mais 10, 20. Passou outro segundo, ganha mais 10, 30. E assim segue a nossa progressão a 10 metros por segundo a cada segundo. O por conta disso é metro por segundo ao quadrado. Esse é o famoso princípio fundamental da dinâmica que nós vamos usar toda vez que tiver uma equaçãozinha matemática envolvendo esse conteúdo de força, tá? A última lei que a gente vai ver nessa aula de hoje chama-se terceira lei de Newton. Essa terceira lei de Newton, o pessoal chama ela de princípio da atração e repulsão. Ives, essa atração e repulsão, ela está onde? Inclusive no nosso corpo humano. Quando você vai para a academia e faz um determinado movimento, por exemplo, eu estou fazendo um movimento puxando. Quando você faz um movimento puxando, o seu bíceps, ele faz uma força para cá, nessa orientação, tá? Depois, nesse mesmo momento que você tem o bíceps faz parte do braço e o braço não está só. O braço ele também tem uma conexão, onde a gente tem o bíceps e tem o tríceps. Quando tem uma região de contração no bíceps, no tríceps nós vamos ter uma reação de relaxamento, que é justamente o oposto.
a reação. Então, qual é a ação? É a contração, a força puxando para cá. E qual é a reação? O relaxamento, a força indo para lá. Preste muita atenção. Elas têm mesmo valor numérico, 10 e 10. É isso que a gente diz ter o mesmo módulo. Elas têm a mesma direção, ou seja, nesse caso, as duas estão no eixo X, ou seja, no eixo horizontal. E elas também têm sentidos opostos, ou seja, uma vem para cá e outra vem para lá. Ah, Ives, beleza, isso daí eu já sabia, porque todo livro de física que eu pego é assim. Princípio da ação e reação, tem mesmo modo, mesma direção e sentido contrário, ou sentidos opostos. Isso daqui é o que está nos livros. O que é que não está nos livros que pode te pegar? Lá na prova do Enem. São esses dois detalhes aqui. Preste muita atenção. Na maioria dos locais que você assistir ou que você procurar, você não vai ver essas duas informações que eu vou te dizer agora. Então anote no seu caderno, porque isso é muito importante. Primeiro tópico. Elas são aplicadas em corpos diferentes. Como assim? A força de ação foi aplicada no bíceps e a de reação foi aplicada no tríceps. Se eu começar a empurrar o quadro, a força de ação está no quadro. O quadro responde me empurrando. Então, a força de ação está no quadro e a força de reação está em mim. Então, as forças de ação e reação, elas têm que obrigatoriamente ser aplicadas em corpos diferentes. Então, não caia na pegadinha. Ives, qual é a pegadinha? Olha para cá. Aí tá lá, a questão fala danado de uma mesa que tem um bloco em cima, que esse conteúdo de dinâmica, você abre o livro de física, só tem bloco, nunca vi. Abri o bloco, ele diz assim, tem uma força gravitacional que puxa os corpos para baixo, que a gente chama de força-peso, beleza. Tá lá a força-peso apontando para baixo, Força-peso. Aí, a partir do momento que você tem essa força-peso, esse bloco faz uma compressão na superfície. É como se fosse uma balança. Na hora que eu subir em cima da balança, eu quero que você comece a fazer assim, Foi na farmácia, todo mundo vai começar a ir na farmácia, aquela coisa toda, subir na balança. Se você vai comprimir, o que é que vai acontecer? O valor que está sendo mostrado ali vai mudar. Por quê? Porque na hora que você comprime a balança ou a mesa, a superfície em si, se você comprime ela para baixo, a superfície responde te jogando para onde? Para cima. Então essa daqui é a força que a gente chama de força de reação normal. Não quero que você se preocupe agora, porque a gente vai falar dessas duas forçazinhas na nossa próxima aula. Mas o que acontece? Vamos dizer que a força-peso tenha valor de 10 Newton. E que a nossa força normal tenha valor também de 10 Newton. Aí você vai dizer assim, Ives, elas são para ação e reação. Por quê? Elas têm mesmo modo, uma tem 10, a outra tem 10. Elas têm mesma direção, que as duas estão na vertical. E elas têm sentidos contrários. Se uma está para baixo e outra está para cima. O aluno convencional, ele simplesmente pensa isso. E aí onde ele é pego nas cascas de banana dos Enems e dos vestibulares. As forças de ação e reação têm que ser em corpos o quê? Diferentes. Tanto a força peso quanto a força normal estão sendo aplicadas em cima do mesma caixinha, do mesmo bloco. Então elas não são ação e reação. Eita, caba mentiroso, eu aprendi minha vida todinha que normal e peso era ação e reação. Pois vamos provar? Agora eu vou pegar essa caixa e botar, ela aqui, no que nós chamamos de plano inclinado, tá? Botei no plano inclinado. Vamos desenhar a peso é para onde? Vocês estão dizendo que é para baixo? Para baixo, aí, para baixo, aquela coisa toda. Beleza. E a força normal, ela não é sempre perpendicular à superfície, ou seja, ela forma, um ângulo de 90 graus, né? Então, se ela forma um ângulo de 90 graus, ela forma 90 graus. Olha aqui a normal. Porque se a superfície inclina, a força normal também inclina. Beleza, 10 e 10, mesmo modo. Tem mesma direção? Tem mais não, Aqui está na vertical e aqui está na diagonal. Tem sentidos opostos? Não tem nem a mesma direção. Como é que é sentido oposto? Então a gente acabou de provar aqui, pela aplicação do plano inclinado, que a gente ainda vai ver esse conteúdo, que força normal e força peso não são forças de ação e reação. Qual é o outro detalhe? Elas precisam ser de mesma natureza. Nós vamos ver na próxima aula que existem forças de campo e forças de contato. A força-peso, só para adiantar, ela é uma força de campo gravitacional. A Terra atrai esses corpos. E a força normal é uma força de contato. Porque se você não estiver tocando na superfície, não tem força normal. Só tem força normal se tiver superfície.
Então, isso significa dizer que normal e peso não são ação e reação. Aí, beleza, você tem aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Será que aqui é ação e reação? Lembre que elas são um par. Qual é o detalhe? Vamos lá. Carga positiva e carga negativa, o famoso, os opostos se atraem, né? Então, a positiva puxa a negativa, fazendo uma força elétrica, e a negativa puxa a positiva, fazendo outra força elétrica. Bom, essas forças têm mesmo módulo, a gente vai ver lá no módulo de eletricidade que elas têm mesmo valor numérico. Elas têm mesma direção, ou seja, as duas estão na horizontal. Elas têm sentidos opostos, uma está para lá, outra tem para cá. Elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes, uma na carga negativa e outra na carga positiva. E elas têm a mesma natureza, porque as duas surgem de uma região chamada campo elétrico. Então, nesse caso aqui, a gente tem um par ação e reação, e nesse outro caso aqui, a gente não tem um par ação e reação. Então, muito cuidado com essas questões. O aluno acha que a questão da terceira lei de Newton é aquela mais fácil e acaba se enganando por conta desses dois tópicos aqui, tá bom? Gente, muito obrigado por ter você até aqui. Um grande abraço e continuamos juntos nessa batalha para o vestibular e para o Enem. Valeu!